Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje nós vamos falar sobre a expansão imobiliária, desafios e oportunidades no mercado de lotes residenciais e comerciais. E nada melhor do que trazer o Pedro, da Altos, que trabalha também aí com parceria com a Becker. Tudo bem, Pedro? Tudo certo, Carrara. Primeiramente, agradecer o convite aqui, né, de estar aqui. Vamos trocar uma ideia, discutir um pouco desse desenvolvimento urbano aqui, principalmente em Santa Catarina, que está explodindo aí nos últimos anos. Quer dizer que você é o cara apaixonado por lotes? Cara, sou apaixonado por lotes. Até tentei trabalhar já no mercado vertical, mas não adianta. Eu É. gosto mesmo de entender essa questão do zoneamento, ver a cidade ampliando, né? A gente acabou criando um vínculo muito forte com isso, então hoje dá para dizer que eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário e especificamente pelo mercado de loteamentos. Eu lembro que quando a gente se encontrou, né, você trabalhava você ajudava uma loteadora na parte de tecnologia Sim. ali, né, fez um aplicativo que eu até hoje sou apaixonado, eu vendo aquele aplicativo para todo mundo, tá, viu. Onde eu passo, Não, falo para show os de caras: "Ó, bola, show de bola. esse aplicativo aqui é o meu sonho de consumo de vida, de venda de lote", né. Assim, ficou muito legal, assim. E você é do Paraná? Sou do Paraná, de Curitiba, Hum. e nessa época eu brinco, né, eu era engenheiro, né, estudando engenharia Hum. mecânica, e daí acabei entrando numa incorporadora, tendo oportunidade, né, Vou lá só fiz fazer um estágio. vou lá só fazer um estágio. Essa era a ideia, fazer um estágio. Começo de faculdade, normalmente difícil você conseguir Sim. uma vaga de estágio numa indústria, algo assim, né, no começo da Uhum. faculdade. A incorporadora abriu a porta e daí em diante Foi embora. foi embora, tudo virou Mas história. conseguiu terminar a faculdade? Faltam 8 matérias. Falta, ótimo. Não Faltam desistiu ainda 100% não, não, dela. não, não, Tá lá agora tá lá na meta lá. tá na meta, tá na meta. A faculdade é presencial em Curitiba, né, então Sim, hoje, como a gente tem muita coisa acontecendo em Santa Catarina, ela tá trancada por um momento, sim, mas logo, logo eu termino ela. sim. Importante uma hora É, termina, não tem questão de problema. honra só. Sim, sim. Ah, que bom. E aí você se aprofundou na parte de lote, né, acho que daí você começou a entender um pouco melhor esse mercado, Não, perfeito. esses números que o pessoal não entende, né. Eu saí do mercado de alto padrão e fui para lotes. E aí a turma me chamou de louco, né? "Você tá louco? Vai enfiar o pé na terra, não sei o quê e tal". E aí já passado alguns anos depois disso, né, e aí eu olho para os caras de alto padrão, eu falo: "Que bom que Bom, eu". foi uma boa escolha, né, Eu foi falo para uma boa eles: escolha. vocês estão aí, né, pedalando e eu tô aqui curtindo a vida, Não, né". é engraçado que o loteamento ele sempre tem essa visão de ser uma segunda divisão, né. Supondo que a gente tá num Uhum. Brasileirão, Isso. os apartamentos de alto padrão são série A. É. Ah, não, você vai falar de loteamento é série B, né. Não sei por que Uhum. foi criado, né, esse preconceito, mas as incorporadoras elas vêm se atualizando, né. Sim. Eu acho que teve um momento aí do mercado que os loteadores acabaram ficando parados no tempo, né. Só que com tanta novidade aí, principalmente nos últimos 10 anos aí que veio acontecendo, eles tiveram que se coçar e começar a fazer diferente. Uhum. E essa oportunidade eu acho que foi uma das coisas que mais me brilhou os olhos, assim, de ver que tinha muito mercado que não estava sendo muita área que não estava sendo explorada dentro do mercado, imobiliário, principalmente do ramo do loteamento. Então integrar com tecnologia, integrar com estudo de mercado, integrar com marketing um pouco mais planejado, né. Antigamente o loteador montava aquela barraquinha, né, colocava na frente do loteamento e vendia tudo ali. Uhum. Era uma questão de oferta e demanda, né, poder de compra da população, só que com o passar dos anos, a galera veio perdendo isso, né, esse poder de compra, começou a ficar um pouco mais difícil, e daí os loteadores: "Opa, não tô mais vendendo tudo com a barraquinha, né, que eu preciso fazer?". Uhum. E planejar em caminhos alternativos para a gente conseguir vender mais, acho que foi o mosquitinho que me picou para eu ficar apaixonado por esse negócio. E aí você criou uma empresa para, na verdade, trazer essas soluções comerciais para as loteadoras, é isso? Perfeito, perfeito. Então, acabei trabalhando por 3 anos numa única incorporadora, lá Uhum. dentro, aprendi bastante coisa, foi uma escola para mim, e daí já conhecia outros 2 rapazes e a gente sempre tinha essa vontade de alçar voos maiores, né. Uhum. Então, pô, conhecer O mais outro rapaz que você está incorporadoras. falando não é o Charles, né? Charles e o Ah, Paulinho, bom. que são meus sócios, né. Certo, E inclusive eles criaram a empresa. sim. Eles criaram a empresa, e daí num começo ali um pouco conturbado, eles precisavam de alguma ajuda, eles entenderam que eu poderia ajudar eles. E Uhum. eu: "Ah, quanto que você cobra?". "Eu não cobro nada. Não, vocês são meus amigos, né, meus colegas de Uhum. trabalho, eu quero que a empresa de vocês dê certo". E daí quando eu fui ver, eu estava participando de todas as reuniões semanais. Quando a gente fechou o primeiro grande contrato, eles me deram a parte da sociedade, então isso aí nem pai faz com filho, né. Eu Sim. brinco de você dar a sociedade. Se negocia bem ali e tal, Uhum. mas me deram uma parte da sociedade, entendendo que
eu fazia parte da empresa já e acho que desde o momento que ela nasceu, eu já era dela, mesmo não estando no contrato social, eu já fazia parte da equipe, e daí em diante só história, né? Vários lançamentos de sucesso, vários desafios, né? Lançar em cidade pequena, lançar em cidade grande, equipe de vendas, então cada município que a gente já lançou, dos mais de 20 que a gente já passou, tem um microclima, tem uma questão específica, tem uma questão cultural, e essa riqueza que o Brasil nos proporciona também é uma coisa incrível, né? É muito legal a gente ir criando essa Só experiência. para mim não perder o gancho, já vou deixar aqui o convite, viu, Charles? Você vai, não é só o Pedro que a gente vai... Não, o Charles fala muito mais do que eu, tem muito mais Nós história. vamos trazer o Charles aqui, né? Não, né, tem que trazer. Não é só você que vai se arriscar. Não, o Charles me ensinou tudo que eu sei, né, cara, desse mercado, então... Nós não vamos deixar só o Pedro aqui na ciranda das câmeras, nós vamos trazer o Charles. Boa, não, tem que trazer. O Charles e o Paulinho são feras, e é engraçado, porque dentro da minha trajetória eu fui estagiário dos dois, né? Ah, que legal. Então, o Paulinho foi meu primeiro gerente, depois eu fui para a equipe do Charles, ainda como estagiário, e olhar para o lado e chamar eles de sócio hoje é realmente uma honra. O estagiário que deu sucesso. Deu certo. Dá tema de livro isso depois. Valeu a pena. Eu lembro que na época a gente chegava a trabalhar 15 horas por dia, eu saía de casa umas 6 horas da manhã, voltava de madrugada do outro dia, às vezes por um projeto ou outro, alguma coisa que a gente tinha muito essa questão de querer alcançar o sucesso, né? E todo mundo me chamava de louco, né? Então não foi sorte, né? Não, eu digo que eu tive sorte de conhecer eles. Não, mas que eu falo assim, que o pessoal olha, né? Ah, pô, o Pedro tá bem, foi sorte que ele teve. Não foi sorte, foi suor, né? É difícil ser sorte, né? É difícil ser sorte. A gente constrói, né? A gente constrói. Constrói a sorte, é o que eu sempre falo, né? Eu considero que a empresa teve muita sorte em vários aspectos, mas a gente sempre estava preparado e com muita vontade de trabalhar, então... Vocês fizeram, se eu não me engano, vocês fizeram um trabalho, acho que foi lá no Oeste, né? Estamos fazendo agora. Não, fizemos primeiro. Fizemos um primeiro trabalho. A gente já conhecia o Oeste Catarinense num lançamento que a gente fez em Chapecó em 2022. Certo. Mas foi um lançamento pequeno, foram 103 lotes, se eu não me engano, vendidos em 3 horas, então o tempo foi bom. E daí, com o Anderson, a gente já tinha um contato comercial antigo, já conhecia né, do mercado, o Anderson da Becker. E daí ele tinha um desafio de um projeto em Concórdia. Concórdia é uma praça já um pouco diferente de Chapecó, né? Sim. A gente já conhecia o projeto. Você sabe que eu fui para lá agora, essa última vez, eu não conhecia a Concórdia. E aí, dessa vez, eu fui a Chapecó e desci a Concórdia, né? Sim. E aí entendi o porquê que um mercado é totalmente diferente. Totalmente diferente um do outro. Totalmente diferente. Tem a questão cultural, tem a questão da parte comercial, que não é muito desenvolvida ainda na cidade, né? Sim. O setor terciário, então tudo isso acaba impactando na economia, né? E impacta também nas vendas, diretamente. Sim. E daí que Concórdia, basicamente, ela depende de uma única empresa para respirar. Chapecó não, Chapecó tem um monte de empresa. Exatamente. Então, você tem uma distribuição de renda diferenciada, muito diferente. Uma perspectiva de crescimento diferenciada, né? Sim, Então, Concórdia acaba tendo esse detalhe, o que fez com que o Anderson tivesse um problema comercial. No lançamento que ele teve lá, o empreendimento Montes Claros, ele tinha lançado há 1 ano e meio, quando ele chamou a gente, e não tinha comercializado ainda nenhum lote. Nossa. Então foi um desafio, né? Ele já conhecia a gente. Claro, muito do desafio estava em relação à questão geográfica, né? Então, como a base da Becker fica aqui em Joinville, a equipe comercial acabava não dando tanta atenção para a Concórdia, ficou um projeto esquecido, e ele entendeu que era uma oportunidade para chamar a gente para criar esse primeiro contato efetivo, né? Como prestador de serviço pro Anderson. E daí, em 6 meses, que o nosso contrato padrão acaba sendo 6 meses, né? Nosso foco é lançamento imobiliário ou um relançamento imobiliário, Sim, né? É explosão. É explosão. Então, é chegar 3 meses na cidade, lançar mais 3 meses e tentar vender o produto todo nesse período. Lá era uma situação um pouco diferente, a gente teve que fazer um relançamento, retrabalhar o produto, corrigir vários pequenos erros que tinham acontecido. Nesses 6 meses, a gente vendeu 27 lotes, se eu não me engano. Então... Claro, a gente entendeu que foi um resultado de sucesso pelo tamanho do desafio, e daí aquilo lá ficou marcado no coração do Anderson, que fez que ele futuramente chamasse a gente para acabar tocando toda a área comercial. Então hoje todos os lançamentos, toda a parte de recorrente, industrial, residencial, condomínio fechado, é tudo braço da Altos aí tocando. Então, agora vocês se mudaram aqui para Santa Catarina. A gente conseguiu fisgar os paranaenses para cá. Não, agora já tô com mala, tudo. Tô morando aqui no Floresta, inclusive, aqui perto da onde a gente tá no momento. E morando em Joinville, né?
morando em Eu Joinville. vou arranjar uma faculdade para você fazer transferência, que eu acho que você vai terminar a faculdade aqui. Ah, não Se, sei se precisa. Pode ser EAD, é, alguma coisa assim. eu acho que a gente vai fazer isso aí, porque eu acho que você não vai sair tão É, eu cedo acho que não, daqui. eu acho que não. É. Eu acho que não. E agora o que vocês estão desenhando lá para o Oeste? Está desenhando de novo um outro projeto? Agora vai ser o nosso primeiro grande lançamento do ano Hum, com a Becker, um projeto que a gente pegou desde o começo, né? Então esse vai ser o primeiro que eu digo que a gente desenhou 100% do uhum, processo que a gente vai lançar junto com o Anderson. E já está sendo um estouro, né? Então a gente vai lançar no dia 12 de julho, a gente começou o represamento, para quem não sabe, a gente faz aquele esquema de coleta de documentação, aprovação de crédito, toda anterior ao processo, e daí no dia do lançamento o cliente só chega lá para escolher o lote e efetivar a uhum. venda. Então a gente é um empreendimento com 328 lotes. A Caramba. nossa, a nossa meta aí é no dia do lançamento vender pelo menos 200 unidades no dia, no sábado, dia Uhum. 12 de julho. Hoje estamos com 224 cadastros, clientes cadastrados ali, que enviaram a documentação, que estão É, aguardando quem é antigo o na lançamento. corretagem é a nossa antiga pasta ouro, né? Pasta Ouro era o Pasta ouro, nome? a É, gente chamava de pasta ouro. A gente juntava a toda a documentação do documentação. O cliente, cliente está interessado, está interessado, quente. deixava Sim, tudo certo, né? O cliente está ali, ele está mais ansioso do que a gente, sim. né? Então, que legal. Pô, é um represamento bom, hein? Não, represamento bom. Bom, Chapecó é bom. uma praça muito boa, né? É. Ela vem crescendo absurdamente nos últimos anos. Aí, valorização imobiliária lá é absurda. Eu lembro quando eu cheguei em Chapecó, porque Chapecó é uma cidade relativamente pequena, né? Pra gente que tá acostumada a rodar em São Paulo, Uhum. Curitiba, Joinville. Lá tem 252 mil habitantes, se eu não me engano. Mas é uma cidade extremamente verticalizada, que tem muito comércio, que tem muito restaurante, que tem muito Ah, movimento. a via gastronômica deles Sim. é de pôr no chinelo muita cidade de Sim, Santa sim. Catarina. Não, muito, é Hum, muito, muito desenvolvido. E daí o mercado imobiliário ele é uma resposta uhum, disso também. Então a gente chega lá num apartamento no centro de Chapecó, um estúdio tem um aluguel de R$ 3.000. uhum, É realmente um negócio muito valorizado, né? O preço do metro quadrado muito alto, mas tudo isso por causa desse desenvolvimento econômico que uhum. Chapecó tem, né? Um dos maiores PIBs aí do estado. Sim. Eu brinco com o pessoal, falo que Chapecó é a Las Vegas, a Las Vegas De Santa brasileira, Catarina, né? né? Aham. Santa Catarina, mas é a Las Vegas brasileiras essas idas minhas a Chapecó, o que eu entendi? Que Chapecó, na verdade, ela é a capital do Oeste, Capital do e Oeste. não só de Santa Catarina, é tanto do Rio Grande do Sul quanto do Como Paraná, Paraná. porque o pessoal do Rio Grande do Sul vem a Chapecó fazer Sim, negócio, e o pessoal do Oeste Paranaense vem a Chapecó fazer sim. negócio. Então, por isso que ela, na verdade, acaba sendo uma cidade muito maior do que os 200 e Sim, poucos mil sim. habitantes, né? Virou um polo, né? Um polo regional mesmo. Até porque tá longe de Porto Alegre, tá longe de Floripa, tá Sim. longe de Curitiba. Então ela acabou criando essa centralidade, né? Em questão É. de hospital, em questão de comércio, em questão de tudo. Virou Tanto referência. é que ela tem voo todo dia Sim, para São Paulo, todo dia. sim. O cara pode ir de manhã sair lá de São Paulo e ir para lá, e tem muito empresário que faz isso. Sai de manhã de São Paulo, vai para Chapecó, trabalha, Resolve, final do dia volta. volta para São Sim. Paulo. Então você vê, quando a gente fala isso, porra, de novo, cara, a gente tá falando de uma cidade lá do oeste, lá no, né? Tá Sim. muito mais para Argentina do que para o Sim, não, Brasil, né? tá muito mais, tá muito Né? mais. Fica a 2 horas, eu acho, a cidade mais próxima ali da Argentina. Sim, Então é pertinho. O pessoal vai lá buscar vinho e tal. Então é. a gente já Vinho, aproveitou um queijo, pouquinho isso aí. já aproveitou Já, a já. fronteira. Já teve É, churrasco só com vinho bom, argentino, é. tava bom. Sim, com certeza. Tem que aproveitar, né? Tá lá, Claro, claro. tem que. A gente brinca que o nosso trabalho ele tem que ser leve, né? Quando a gente Tem. trabalha com pessoas, com negociação, não Uhum. adianta a gente carregar um clima pesado, porque negócio nenhum se fecha assim, né? Não. Tem que ser na leveza, tem que ser na alegria, e daí ossos do ofício, né? Tomar um vinho, Nossa. comer um bom churrasco, faz parte, né? Eu Faz falo, parte. eu brinco com o pessoal às vezes fala, poxa, Gabriel, eu falei, eu estudei para isso. É isso Né? aí. Eu estudei para isso. A gente se preparou para Eu me poder estar aqui. preparei para ter essa vida, né? Não, não é de graça, né? Não, Então, isso aí. brincadeiras à parte, cara, você escolhe o tipo de trabalho que você quer, Sim. né? A gente gosta desse tipo de Gosta. trabalho, Não, a gente né? gosta, Então, a gente gosta. e a gente entende que tem que ter esse momento, Sim, é isso sim, que você falou, né? Se não for leve, sim. não é área comercial, E né? é uma rotina, querendo ou não, de muita pressão, né? É, Então a gente tá sempre. Eu brinco, né? Que quem trabalha no comercial, principalmente imobiliária, é sempre desempregado. sim. Porque você pode ter fechado um grande negócio hoje, mas se você se contentar com isso, você não vai plantar teu futuro negócio, nenhum futuro negócio vai acontecer, e isso vira uma bola de neve, então você tem que ter sempre calma, tranquilidade Eu brinco com meus para. corretores, eu falo assim, terminamos de assinar, tal, o dinheiro caiu na conta. Eu falo, parabéns.
qual que é o próximo? Não dá para dar pausa. Não Porque dá. a roda tem que continuar Vamos pro girando próximo. e a positividade faz parte disso. O Faz. vendedor otimista vende bem mais que o vendedor Sim, pessimista. com Não certeza. tenho dúvidas. O pessoal às vezes fala assim, pô, Gabriel, você sempre só tá olhando o lado bom? Eu falei, mas é o que me resta? O cara que só olha o lado ruim não sai a do economia quarto, tá né? ruim. Cara, nem me interessa se a economia tá ruim. Isso daí não faz parte do meu dia a dia. Não, Tá tudo bom, tá tudo ótimo, o negócio tá acontecendo, o negócio tá vendendo. Não, e tem que ter esse clima para coisa acontecer, né? Claro. É comum, a gente conhece muito imobiliário, muito corretor, né? A gente participa de treinamentos e tal. E é ruim aquele corretor pessimista. Você chega a conversar com o cara já tá se lamentando da vida, que não vendeu, daí começa a falar que é o problema da chuva, que tá chovendo demais, e daí não dá pra vender, ou tá muito calor, daí o cliente não sai de casa, ou aconteceu alguma coisa na política, e daí isso impactou na venda dele. Então é mais fácil você encontrar motivo para vender do que para não vender, né? Eu conheço um corretor que ele espanta outros corretores. É a nuvenzinha negra. De tanto pessimismo que ele carrega. Sabe aquele negócio do desenho da nuvenzinha? Sim, Então é sim, ele. sim. Ele anda com a nuvenzinha assim, junto com ele. Né? Não é legal. Tá não é sol, legal. ele chega no plantão, chuva. Não, é o movimento na rua para, ninguém sabe o que acontece. As coisas ficam melhores quando você carrega numa leveza. Não, tem que tudo ser. fica melhor, tudo fica melhor. E aqui na nossa região, o que vocês estão aprontando aqui? Bom, para ter uma ideia, né? Eu não sei se todos conhecem a Becker, mas aqui em Joinville, apresenta aí na pro região pessoal. da Grande Joinville, ela é uma loteadora bem conhecida, né? Uhum. Participou do desenvolvimento de Araquari ali de uma maneira muito efetiva nos últimos anos, uma empresa nova, tem 13 anos, vai completar 13 anos agora. E nesses 13 anos... Eu vou dizer que a Becker, ela deu um perfume na área de loteamento. Sim. É muito aquilo que você estava falando lá no início, né? Que antigamente o cara fazia o lote, punha uma barraquinha e vendia. E eu acho que uma das grandes sacadas do Anderson Becker, e dou parabéns para ele isso, é que ele conseguiu pôr esse perfume para o loteamento. Sim. Não é só uma entrega de loteamento, não é só uma venda de loteamento. Ele conseguiu criar todo um clima que não existia no mercado imobiliário. Melhorar um pouco esse padrão, né? Sair um pouquinho do padrão que existia, né? E a história do Anderson, ele veio realmente do nada, né? Então, começou do nada, conseguiu consolidar o primeiro loteamento dele com a ajuda de alguns investidores que ele vendeu o projeto. A gente brinca, ele tocou o primeiro projeto, mas ele não tinha dinheiro para tocar o primeiro projeto. Sim. Mas a coragem dele fez ele conseguir alavancar o primeiro, e depois o segundo, o terceiro. Então, dentro desses 13 anos, já foram entregues mais de 19 mil lotes. A gente brinca de fazer uma conta de padeiro, que cada lote mora 3 pessoas. Vamos fazer essa suposição. A gente tá falando aí de 60 mil pessoas residindo já em lotes entregues pela Beck. É muita coisa. É uma cidade já. É uma cidade. Uma cidade já de um bom tamanho. De um bom tamanho. Dentro da esteira, agora, nos próximos anos, a Becker também vai dar uma despontada absurda, porque muitos projetos estavam engasgados em parte de aprovação e acabaram indo. Então, a gente tá falando do Cidade Nova Barra Velha, mais de 4 mil lotes a serem lançados lá. A gente tá falando do Vila Dona Francisca, que também tem lá em Garuva. Lá em Garuva, que a gente vai ter em fases, mas no todo vão ser também mais uns 2.500, 3.000 lotes sendo lançados lá. A gente vai ter em Chapecó 400 milhões de VGV esse ano sendo lançados. A gente vai ter São Francisco, Praia Grande, também um VGV bem significativo. Acho que a última área que a gente tem ali no litoral de São Chico, na Praia Grande, é uma área nossa, então uma área bem bonita, a obra já está pronta, a gente está ajustando os últimos detalhes para lançar ainda esse ano. Recebi as fotos hoje. O que você achou? Você quer comprar um lote lá? Um passarinho me mandou e falou, Gabriel, você está sabendo disso aqui? E me mandou as fotos e tal. Daí eu falei, sim. Não, eu estou sabendo. Não, é um baita de um lançamento. Pô, lindo. A gente vai ter outro grande lançamento que vão ser 1.200 lotes em Araquari para acontecer ainda esse ano, já num novo zoneamento, né? Num novo tamanho do lote, então que também vai ser novidade no mercado, né? Lotes um pouco menores, o que torna mais acessível. Então vamos trazer um público aí que antes não tinha acesso, vai poder comprar lá também. Então vai ser um ano de projeção, vai ser um pouco mais... Tudo isso nesse segundo semestre? Tudo isso nesse segundo semestre. Então, Caramba, nesse segundo semestre, a gente deve lançar uns 9.500 lotes aí. Então o Pedro vai sumir. Minha namorada até me cobrou, né? Pô, e aí, vamos... Quando que a gente vai viajar? Quando que a gente vai fazer alguma coisa? Vou dar uma dica já de quem tá há muito tempo no mercado.
Põe ela para ser corretora, vai te ajudar. Não, vai me ajudar. Eu falei, ó, se você Porque quiser o ir máximo comigo... que vai acontecer, você vai encontrar com ela nos lançamentos. Se quiser ir comigo viajar para um lançamento, alguma coisa assim, senão é melhor deixar para ano que vem, comecinho do ano que vem vai ser mais tranquilo. Que legal, cara, que potência, né? A gente pensar sim. força de lançamento de lote. E eu gosto muito de lote porque, para mim, lote é uma questão social, né? O cara conseguir ali o espaço dele para ele construir. E eu aprendi com um cara a vender lote chamado Seu Irineu, né? Eu já contei essa história, mas vou contar aqui de novo. Quando eu comecei a vender lote, a gente ia fazer um lançamento de 3 loteamentos. Uhum. E aí ele falou um pouco, fez aquela introdução, né? Ele é um cara bem simples, né? Sim. E daí ele falou, alguém ficou com alguma dúvida? E era mais ou menos aquele momento que não era para ninguém perguntar. Aí eu levantei a mão, eu falei, eu tenho uma dúvida. Aí ele, qual que é a sua dúvida? Eu falei, como é que o senhor vende lote? Só isso que eu preciso saber. É mais uma pergunta simples. Eu falei, na prática, assim, se eu estou na sua frente, eu sou cliente, como é que o senhor vende lote? E aí ele, os detalhes, mas assim, resumo, ele falou, cara, eu chego na frente do lote e construo o sonho do cara. Construo a casa dele, a piscina, o escritório que ele quer ter. Projeta, né? Os quartos, como a esposa quer a cozinha. Então ele não está comprando lote comigo. Ele está comprando o sonho dele. Sim. E, porra, aquilo me despertou o quanto que o lote é legal. Então, por exemplo, hoje eu vendo lote industrial, comercial, também residencial, mas quando eu vendo, eu sempre lembro dessa regrinha. Eu não estou vendendo lote, E todos eles é a mesma coisa. Então, quando eu estou conversando com o cara da indústria, eu falo pro cara, mas por que você quer comprar esse lote? Eu quero construir a indústria e tal. Pô, mas aqui dá espaço, né? Daí vai dando a canja. Não, aqui é bom porque vai dar sim, e aí o cara já está construindo, esquece, ele já não está mais vendo lote. Você ajuda ele a construir, às vezes ele mesmo constrói para você. Exato, e daí ele não tá, porque daí ele não está mais olhando para aquele terreno, às vezes com mato, não, ele já está olhando limpo, a empresa dele lá, e aí, pô, então esse que eu acho que é o grande legal do lote, né? Sim, a gente gosta muito dessa questão do desenvolvimento urbano, né? Essa palavra do desenvolvimento urbano. Então você vê a cidade ampliando, né? Você vê um bairro nascendo. Isso é muito legal, participar do processo. E é muito comum, né? A gente vai lá, faz um lançamento, às vezes até conhece, né, alguns clientes ali, né? Principalmente em dia de lançamento, a gente acaba participando mais das negociações, sentando na mesa e tal. E daí a pessoa sai ali com um sonho, a gente passa, né? 3, 4, 5 anos, a gente volta, a gente vê aquela família, às vezes com um filho a mais, com a casinha construída, naquele lote que a gente participou da negociação. Então é muito mais do que comissão, né? Na verdade, a comissão, ela é só um resultado do trabalho, né? Sim. A gente entende que o objetivo de você conseguir entregar o sonho, participar da conquista junto com a pessoa disso aí, acho que é a melhor comissão que a gente recebe aí dentro do mercado. Eu falo para meus corretores, eu adoro passar pelos locais depois de um tempo e ver a casa construída, a empresa construída, alguma coisa construída e falar assim, puta, eu fiz parte dessa história, né? Muito legal. Muito legal, não tem preço. E aí a parte do loteamento é legal, porque a gente acompanha o loteamento desde antes dele começar a ser desenhado, ele sendo desenhado, daqui a pouco as casas ali construídas, e ali aquilo virou um bairro, e daí daqui a pouco você está andando por lá. Eu estava vindo hoje aqui para o estúdio, e aí eu passei aqui por trás aqui do Floresta, né? E aqui foi loteamento também, aqui foi feito loteamento. Daí eu fiquei passando, daí eu falo, meu, isso aqui um dia era terra, era a ruazinha, e era um cara que foi lá e comprou o lotezinho dele e ele construiu a casa dele, né? Então, poxa, muito legal. Essa parte do desenvolvimento é muito legal mesmo. É bem apaixonante. E desenvolvimento, quando a gente fala em desenvolvimento, hoje vocês estão em Araquari, estão em Garuva, estão em Chapecó, Barra Velha, aonde mais? Mafra, tem projeto acontecendo, em Itaiópolis, tem um projeto em Araucária, tá para entrar em mais um em São José dos Pinhais. Eu acho que essas são as praças. Essas são as praças. Tem Concórdia também, né? Concórdia vai ter um lançamento lá esse ano também. Opa! Já tem um projeto rolando e vai ter mais um lançamento lá. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Vocês contaminaram e levaram a Becker para o Paraná, é isso? O Anderson sempre gostou, né, da região de Curitiba ali, daí a gente falou, bom, já que a gente conhece um pouquinho, né? Não, ali é bom, a região, o Paraná todo tem muito Campo Mourão, vamos ter um lançamento em Campo Mourão também, ó, já estava esquecendo, vai ter bastante lote lá em Campo Mourão também,
Então, o Paraná tem algumas praças aí que estão sendo abertas aí, com Poxa, produto que da Beck. show, hein? Eu gosto, assim, a gente tem muito público paranaense, né, que acaba vindo para cá, né? Litoral, principalmente Itapuá, o Sim, pessoal com o paranense compra muito, bastante, muito. né? E é um público legal, eles É, compram bem legal, assim, sim. não, é um outro ritmo de compra, um outro ritmo de venda. Sim, não é legal. Cada cidade, até mesmo dentro do mesmo estado, né? A gente fala, Chapecó e Uhum. Concórdia são cidades relativamente próximas, né? Dá uma hora e meia. Guaramirim Guaramirim tem também, tem bom, bem também. lembrado. É. A gente acaba Não, esquecendo até não, de tanto lugar, né? De tanto lugar. é volume de É coisa, né? volume, é volume, é volume. É, mas cada cidade tem essa característica, né? Tem essa Sim. característica. Então, mesmo sendo cidades próximas, Guaramirim e Araquari são cidades que estão. Mas é outro público. É outro público, é Eu, outra eu, eu dinâmica, é outra faço cultura. eu faço tanto venda em Araquari quanto Guaramirim. Aham. E cara, é totalmente Não, diferente. parece outro país. E Jaraguá, que é do lado, é É outro outra. público. É É. assim. E daí, quando a gente fala de lote de negociação, muda. A Sim, minha negociação em Jaraguá é um estilo, em sim, Guaramirim é um estilo, em Araquari sim. é outro estilo. Né? Então, e a própria Joinville. Eu faço negociação em Joinville, mesmo às vezes estando próximo da divisa com Araquari, muda a Muda, negociação. muda. Muda É, completamente. E é legal você pegar essas nuances, porque você vai criando uma habilidade de se desenhar sim, conforme o teu cliente, né? Que na sim. verdade esse é o nosso desafio quando a gente trabalha com um público mais diverso, assim, né? A gente chegar a tentar trazer aqueles pilares de um bom atendimento, Uhum. de um bom processo de vendas, mas se adaptando para a cultura local, né? Esse é o É. desafio. E aí vocês trabalham com um lote residencial, comercial e industrial também? Em industrial, a gente nunca tinha trabalhado com lotes Uhum. industriais, então a gente vai ter nosso primeiro lançamento industrial esse ano. Uhum. Vai ser legal, vai ser uma experiência nova, né? A gente brinca, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? Putz, como será que vai funcionar e tal? Mas a gente acabou estudando um pouquinho, vendo que tem muita coisa que acaba se repetindo, claro, né? O cliente muda, mas eu acho que os pilares ali para um lançamento de sucesso acabam sendo um pouco parecidos. Então, esse É bom. ano, esse ano vai acontecer o nosso primeiro lançamento industrial. Eu só posso dizer que é bom. É bom? Eu trabalho Você, com você me industrial. convenceu de que. É bom, é bom. É outro, óbvio que é outro tipo de Sim, negociação. Óbvio que tem muito, a gente usa alguns pilares parecidos, mas é muito sim. gostoso, é bem legal, assim. De novo, né? É a pessoa que compra no industrial. Acho que industrial e comercial às vezes acaba sendo um pouco parecido, muda só a questão de fluxo Sim, de de valores, né? pagamento ali, né? Mas cara, é o cara que está comprando para ou montar a empresa dele ou ampliar a empresa dele. Quer dizer, então, pô, você está Também participando de um é processo muito muito legal, legal, né? né? Quer dizer, é um cara que está acreditando ainda no Brasil, que está ainda Sim, acreditando em Santa Catarina, que está acreditando naquela cidade. Então, poxa, não tem preço isso daí, né? sim. E aí você ajudar ele a equalizar para ele chegar num preço, num valor mensal ali que para ele não vai apertar ele ao ponto dele parar, pô, é muito impactante. Não, com certeza tem um impacto econômico, né? Uhum. Em cadeia, né? Nesse sentido. Porque Que você aquilo vai lá trazer uma vai. indústria para Sim, a localidade, dependendo do tamanho da área, cara, você vai mudar a cidade, sim. o impacto que você vai fazer. Então, poxa, é muito legal. Eu já vendi algumas áreas assim para indústria e não sei o quê, e aí eu passar lá no local, ver o pessoal saindo para trabalhar, voltando Aham. para casa, indo trabalhar, e eu falo, porra, eu tenho impacto nisso daí, né? Sim, Eu não, fiz é parte muito dessa legal. história, né? Não, é muito Então, legal. A gente vai. Eu ainda não tenho, não posso te dizer como que é a experiência, mas sim, ano que vem a gente vai conversar de volta tá aqui, daí, bom. É e isso daí eu aí. te digo como que foi essa experiência com o É. industrial, mas tenho certeza que vai ser incrível também. Sim, com certeza. Não, você vai gostar. Aí você vai fazer furo para fazer mais loteamento industrial. Não, porque É, é um VGV grande, né? Cada lote é, normalmente são lotes maiores e tal, é. então é um E VGV significativo, precisamos, assim. né? Precisamos, O mercado precisa de precisamos, lote industrial precisamos. porque e tem um tamanho assim do industrial, né? Aquele tamanho ali de 1.500, 2.000 metros quadrados, né? De 1.000 a Ah, 2000, 2.000, até 2005. 5.000, Aham, né? Vou colocar de 1.000 a 5.000, cara, é os lotes que a gente precisa sim. industrial. Que é o cara do galpãozinho, é aquele cara que está Aquela começando, pequena média empresa já, né? ou Na aquela indústria. expansãozinha que o cara quer Sim, fazer. É esse lotezinho que a gente sim. precisa, né? Porque daí terreninho maior, quando começa com 10, 20, Aí a gente consegue, teoricamente, achar ou encaixar. Agora, esse de 5.000 é a gente difícil precisa de achar. impulsionar, e a gente precisa impulsionar essa empresária, né? A gente precisa Então, impulsionar eu e fico ajudar. aqui deixando a provocação. Façam mais Não, lotes não, com certeza, industriais. vamos carregar isso aí com a gente. Carrega Vamos porque carregar. a gente precisa. É importante, né? As cidades precisam, Sim, né? A gente sim.
de novo, né? Só existe população se tem emprego, né? Não tem Não como tem você, outra matemática. não tem como você ter uma população se não tem emprego. E Sim, quem traz emprego, cara, é o comércio, é a sim. indústria, né? Essa turma que gera Tem que riqueza. incentivar essa galera aí pra fazer o Brasil girar. Tem, não tem jeito, não tem. É aquilo que a gente estava falando no bastidor, né? Poxa, como que é gostoso, né? Essa área que a gente trabalha por conta disso, né? A gente faz um impacto Sim. na localidade, na região, né? Muito Muda a positivo. cidade, né? Muda a Muda, cidade. muda, muda a cidade, né? Então, às vezes você pega uma cidade menor, assim, que nunca teve, teoricamente, um loteamento planejado, né? Sim. E aí você vem com um conceito novo, Não, planejado, é muito legal. É muito legal. diferente. Você vira nome de bairro, né? O Sim, loteamento, às o vezes, loteamento vira nome de bairro. vira nome de bairro. Então, olha o poder, Sim. olha a força que o loteamento tem, né? O quanto vai impactar, né, a vida das pessoas que moram naquela região. Isso é muito legal. Isso é muito É, legal. E o nosso papel é fazer de tudo para que o desenvolvimento seja o melhor possível, né? E sim. para que o impacto seja o mais positivo na vida dessas pessoas. E entender, né? Assim, o que eu vinha, assim, já trabalho há algum tempo com loteamento. E às vezes a gente teve muito erro, né? É o achismo, né? Eu acho que. Sim, Aquele cara tá vendendo esse preço. Não, cara, vamos fazer um negócio sério. sim, Vamos fazer um estudo de mercado, entender quanto que o pessoal pode pagar, como que é a forma melhor de atender ele, né? Vamos desenhar isso de forma. um método, né? Ter um processo de vendas. Por isso, a hora que você veio, falou que vinha para cá, né? De novo, já conhecia você lá do trabalho que você fazia, é muito legal, você e o Charles, assim, bem bacana, bem impactante, né? E aí, a hora que você falou que veio para cá, eu falei, porra, que legal, né? Porque eu sei que é um pessoal que trabalha com metodologia, né? Não é um pessoal que faz as coisas no escuro, né? É um Sim, pessoal que estuda, tenta entender a melhor fórmula, qual que é o melhor caminho, para se chegar no resultado que sim. todo mundo quer, né? O cliente quer, nós como corretores queremos, o loteador quer, todo mundo quer que aquilo seja um sucesso, né? Não, com certeza. E o nosso papel, a gente brinca, é ajustar todas as estações de rádio que estão tocando, né? Então, a Uhum. estação tem que tocar uma música que o corretor gosta, que o loteador gosta, que o cliente final gosta. E a gente tem que fazer com que essa conta feche no final, né? Seja um bom negócio. A gente brinca, né? Para o negócio ser bom, ele tem que ser bom para o loteador, ele tem que ser bom para o corretor de imóveis, ele tem que ser bom para o cliente final. Se Uhum. algum desses três pilares aqui não ganha numa negociação, numa venda, num produto, o produto não foi bem pensado. Então, Uhum. nosso maior objetivo é fazer com que todo mundo saia de lá com a sensação de sucesso. O cliente veja a valorização imobiliária, o corretor veja a comissão caindo, né? Porque a gente sabe que isso é importante, e o loteador veja aquele produto sendo consolidado, com o retorno que ele esperava, uma curva de vendas positiva. Então, quando as estações estão bem ajustadas, essa mágica acontece, né? Todo mundo sai ganhando, e tem que ser assim. O resultado é certo, né? Sim. Não é achismo, né? Não, Não, não. eu acho que vai dar. A gente passa assim, às vezes a gente vê o pessoal lançando, você fala, meu Deus, eu sempre brinco, né? É mais fácil você corrigir o preço baixo para cima Com do certeza. que o de cima para baixo, porque o de cima para Com baixo é certeza. ladeira abaixo, É. literalmente. Você no mercado imobiliário você não pode fazer isso, né? Recuar Uhum. preço. Então é uma outra coisa que é importante e que também, né, a gente sabe quando a gente pega um projeto, a gente tem vários sócios, né? Não, acaba não sendo só o loteador. Porque tem o Uhum. terreneiro, tem alguns investidores que fazem parte daquele projeto para fazer com que a obra tenha um fluxo de caixa um pouco mais otimizado. Então tem uma série de pessoas envolvidas ali no projeto. É claro que eles vão querer tirar o máximo do produto, né? Mas a gente Uhum. precisa carregar forte esse discurso de que a gente só vai subir preço e vender. E por isso que a Uhum. gente tem que começar com preço um pouco menor, disponibilizar o lote, trazer essa acessibilidade também, né? Então, Uhum. a gente, nos primeiros lotes, hoje, quando a gente vai fazer um lançamento, os primeiros lotes, a conta não fecha. Se fosse vender todos os lotes com preço nosso de lançamento, a conta não fecha. Mas o objetivo é que os primeiros bebam Seja. água limpa, sejam Sim. aqueles que primeiro acreditaram, vão ter um retorno maior. E conforme a venda vai acontecendo, a gente sobe tabela. Já aconteceu de a gente subir 30% do produto em 5 giros de tabela em 5 dias Uhum. de venda. Foi um projeto lá no interior do Paraná, me fugiu o nome agora, a cidade, Guarapuava. Em Guarapuava, Uhum. 531 lotes vendidos, então a gente conseguiu fazer essa escalonada. Né? Se a gente tivesse começado já com aquele preço final que estava, o produto não ia alavancar. Então aqui todo mundo ganha, que é a lógica de todo mundo ganhar, né? Então Uhum. os preços eles precisam ser mais coerentes, e hoje os loteadores já estão entendendo isso, que eles não vão ganhar dinheiro nos primeiros lotes, às vezes vão assumir um prejuízo, mas pelo bem futuro do projeto, para que os outros lotes já valorizados equilibrem a conta e todo mundo saia feliz. Sim. É um exercício, né? Eu falo que a gente que trabalha na área comercial, a gente é o meio do sanduíche, né? Sim.
A gente tá ali, a gente toma porrada de Daqui, um toma de lado, lá, do é outro lado, verdade. É e daqui a exatamente pouco isso. vem alguma coisa de cima ainda Sim, dá, e a gente tem que saber ter flexibilidade, sim, entender, compreender os lados e chegar num senso comum, sim, né. É o que que dá, o que que é melhor para a gente conseguir fechar um bom negócio dentro daquele pilar que você fala, tem que ser bom para todo mundo. sim. Se não for bom para todo Não, mundo, não faz sentido, né? né, Não é eu já impossível. tive em mesa de negociação que eu falei para os 2 clientes, falei: "Aqui só tem 2 pessoas felizes, a terceira tá triste". E eu falei: "E eu sou a terceira, então não vai dar para fazer negócio. Sim, Nós temos que fazer os 3 ficar felizes, sim. senão não vai estar Não, legal". um negócio bom é isso, né? É É. isso. Todo mundo tem que sentir que saiu ganhando, né? Todo mundo tem que Uhum. sentir isso. Sim. Porque senão o mercado fica travado, né? Então a gente É, precisa proporcionar novas estratégias para fazer isso acontecer. é. E muito esse negócio, né, a gente tem que valorizar o cara que acredita no projeto, né. Não, com certeza. Então o cliente que vai lá comprar logo no lançamento, cara, ele Ele tem que tem ter que o ter uma diferencial. condição diferente. Ele não Ele tem pode que ter o ter. mesmo preço do cara que, depois que consolidou, que tá tudo: "Ah, não, agora eu Agora é mais eu fácil de eu apostar, né? vi que aqui Agora é mais eu vi que fácil, aqui é. vai dar certo, aí eu vou comprar". Não, não tem lógica, né. Tem que valorizar o cara Sim, que acreditou no projeto, que sabe que aquilo vai dar e compra, tá sim. tudo certo, né. Essa é a lógica, né, de beneficiar a galera que chega antes, porque, Uhum. querendo ou não, o cara teve um passo de coragem a mais, né, de acreditar no Sim, projeto e ele tem que ser beneficiado por isso. né. É o cara que acredita, o cara que está acompanhando o mercado, né. Então esse cara a gente tem que dar Sim. valor, né. Eu sempre, a gente tem uma turma aí de geminado que quando começa a lançar loteamento, eles gostam de ser sempre os Aham. primeiros a estar ali comprando, né. E, pô, eu dou o privilégio para eles, porque, meu, Claro. eles sempre estão ali, estão acompanhando, estão junto, Sempre né. acreditam no projeto, cria um É, padrão construtivo, que é uma coisa legal também, né, é. pro produto, então tem alguns benefícios aí. Esses parceiros construtores, a gente também sempre tenta carregar, aqueles regionais, né, principalmente. Tem o Sim. pessoal lá do norte do Paraná, o pessoal do oeste de Santa Catarina, o pessoal mais aqui do Uhum. litoral, a gente tem contato com alguns construtores e sempre tenta tratar eles de uma maneira, eh, prioritária, né, porque normalmente eles Sim. acreditam no projeto antes Ah, e e trazem são um padrão e são pro os cara que pro vão empreendimento. vão logo quando começar a autorizar a construir, eles vão Eles vão construir, construir. eles já vão começar a dar um padrãozinho bom para o Sim, sim, loteamento, então tem vários benefícios ainda. né, fica como referência: "Puta, ó o padrão aqui que vai ser Sim. do loteamento e tal", então, e nos ajuda depois lá na ponta, né. Sim, sim. Então Então, são peças fundamentais aí no é, no no processo de venda. eu falo, loteamento não é só pôr a barraquinha lá na frente, Não, tem, não, já foi a época disso, né. é. Já foi a época. E pensar, né: "Pô, essa aqui é uma rua comercial, essa daqui vai ser mais Sim. residencial". Hoje em dia, rola até um pouquinho de erro no uso do termo, porque o pessoal tá gostando de chamar todo loteamento de bairro planejado, né. Uhum. Então, é um loteamento grande, é um bairro planejado. Mas é mesmo planejado, né? É um bairro que o pessoal sentou e pensou como que as pessoas vão, como que vai ser Uhum. a dinâmica da população que vai morar aqui, né? A ideia do bairro planejado é você poder morar, viver, ter o momento de lazer, tudo no mesmo espaço. Isso é um bairro Uhum. planejado. Então, eu sinto que muitas incorporadoras têm a vontade de usar esse termo, porque ficou Uhum. bonito, né? É legal você falar que você está fazendo um bairro planejado, é mais bonito do que falar que está fazendo um loteamento, Uhum. mas a gente tem que tomar esse cuidado, e isso é uma coisa que a gente preza muito dentro da Becker. Vai ser um bairro planejado? Não, então beleza, então vamos pensar como que vai ser a dinâmica aqui de distribuição Sim. desse bairro. Vamos trazer empresa âncora aqui para facilitar a rotina dessa população. O cara não vai precisar sair do bairro aqui porque vai ter uma escola boa aqui, vai ter um supermercado bom Uhum. aqui, É vai isso ter um aí. hospital bom aqui. Opa, então a gente está começando a desenhar um projeto aqui que efetivamente é um bairro planejado e que vai ter um quê a mais de urbanismo no desenvolvimento dele, que vai promover uma qualidade de vida para as pessoas que moram aqui. Aí sim, estamos fazendo um bairro planejado. Uhum. Então tem que cuidar um pouquinho, né, com o que a gente Não, mas acaba vendo aí, né? você falou, Porque assim, com muita propriedade sobre isso, né. Eu escuto muito esse termo e daí eu chego no local e daí eu falo: "Mas cadê o planejado?". Fizeram o o loteamento loteamento, normal, é rua, mas assim, exato. o planejado essa aqui vai ser a área comercial, tá, e o Sim, que que a gente vai trazer de empresa âncora? sim. A escola vai ser aonde? Já está fechado com a prefeitura que vai ter uma escola ali, um posto de Tudo saúde? isso pensando na qualidade É. de vida, né, na Como é que vai qualidade de ser o vida. atendimento daquela população que vai viver ali, né, como é que vai ser aí sim, ok, é Sim. planejado. "Ah não, só fazendo do lote". Ah, beleza, não é ruim Não, também, não é, não é, não 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 é. é ruim, Não, imagina. mas é o De forma termo alguma. é o É o termo termo que correto, é o né, é o termo termo correto, correto, é o né. termo correto. Para terem uma ideia, eu gosto de dar um exemplo de um produto que a gente lançou, inclusive esse de Guarapuava que eu falei, né, vendeu super bem, porque ele era efetivamente um bairro planejado. Então a gente estava falando de um loteamento aberto,
que tem associação de moradores, que tem salão de festa, que tem capela ecumênica, que tem quadra poliesportiva, que tem a praça lá para o pessoal tomar um chimarrão, que tem um bosque com churrasqueira. Então tem vários. Aqui eu tô falando só de área de lazer, né? Daí, tem um lugar onde vai ser a escola, daí já fez parceria, tem uma UPA lá dentro, com a prefeitura. Então, aqui a população vai poder desfrutar de uma qualidade de vida de um bairro planejado. Então, isso aqui é um bairro planejado, e daí com a ascensão aqui, né, desses grandes lançamentos de bairro planejado, às vezes qualquer loteamento, o cara tenta usar esse termo. Aí você tem que tomar esse devido cuidado. Não é ruim fazer um loteamento. Loteamento, a gente precisa do loteamento também, mas a partir do momento que a gente se propõe a fazer um bairro planejado, vamos pensar no nosso cliente final, fazer um negócio de qualidade, né? Sim. Não, e vender realmente O que aquilo é. o que é, né? E não tem problema, tem de problema novo, né, a nenhum. gente tá falando. Isso aí. Mas vende, cara, isso aqui é lote, tá tudo certo, né? Não, aqui é bairro planejado, de repente o bairro planejado ele também vai ter o que se pode construir, o que não se Sim, pode, sim. ó, aqui o padrão a gente quer manter esse, diferente de lote. O gostoso do lote é que como é que é? O céu é o limite, quer dizer, ele Sim, tá aberto, você vai sim. poder construir dentro da Da regra do prefeitura ali, município, né? tudo certo. Sim. O bairro planejado já não. Você não pode construir uma indústria No meio ali no meio de uma área que a gente destinou a ser residencial, Sim, né? Eu acho que sim. Esse é o X da questão, né? esse é o grande diferencial. Então, cada um tem os seus prós e contras, Sim, né? sim. Mas hoje os próprios municípios, eles estão forçando as incorporadoras e as loteadoras a tornar os projetos um pouco melhores. Então era comum a gente pensar, vamos lá, vamos voltar no tempo, 30 anos atrás, Sim. você não precisava nem colocar asfalto, Não. nem pavimentar, rede de esgoto, nada, você cortava as ruas ali e entrega, né? Hoje Sim. já tem município que pede praça, já tem município que às vezes faz alguma permuta com asfaltamento de algum acesso que ainda não tinha asfalto. Então eu sinto que os próprios municípios estão vendo que faz sentido a gente criar algumas regras, não para travar, mas para ajudar no desenvolvimento urbano da cidade de uma maneira mais efetiva. Não só ampliar ali, fazer um loteamento onde a infraestrutura ali não vai ser adequada, o acesso vai ser ruim, o cliente vai ter trânsito, o cliente vai ter um acesso ruim. Então, hoje eu vejo que os municípios já estão caminhando para um sentido de forçar o loteador a pensar no projeto, não como um bairro planejado, mas também não como um loteamento de antigamente, assim, ter um cuidado um pouco maior do desenvolvimento dele como um todo, assim. Sim. Não, e as empresas de águas também estão pesando mais nisso, né? Sim. A caixa d'água, a Infraestrutura, né? infraestrutura. Então, cara, mudou, eu acho. Mudou, Acho que o mudou. conceito mudou e legal que Sim, mude, que a gente. De novo, como é legal quando a gente chega numa cidade planejada, né? sim. Então a gente falou aqui de Chapecó, né? Então, Chapecó, Maringá, Londrina. Pô, você chega na cidade e fala, porra, que Que legal, legal, né? né? Pô, as coisas definidas, as coisas organizadas. Aí eu ponho um pouco mais Brasília, você chega, né? A Coisa, mobilidade, né? mobilidade, né? Anda, a cidade anda, Sim. por quê? Porque se diminui o deslocamento, né? Você trabalha com inteligência nesse Exemplo, ponto. hoje Joinville, a Zona Sul, o pessoal mora na Zona Sul, mas trabalha na Zona Norte. Então, obrigatoriamente, o cara atravessa a cidade. Em horário de pico. E passam bons minutos, se não hora, dentro do carro. Agora fizeram uma expansão industrial para esse lado da Zona Sul. Opa, vai ser legal. Sim. Aí a indústria vai começar a vir para cá, a população que trabalha, que mora aqui na Pode Zona Sul vai se começar, adaptar, né? vai se Trabalhar lá adaptar e vir também. para cá. É esse pensamento que a gente Sim. tem que ter urbanístico. É. E é legal quando o público se junta com o privado e os dois começam a pensar junto. Exatamente. Porque Esse é o segredo. o privado tem algo que o público não tem, que é velocidade. Sim. O privado tem muito mais velocidade. E o público tem o poder da caneta. Então, se ele quiser que faça acontecer, ele consegue Sim. fazer acontecer, né? Algo que às vezes ia demorar 6 meses para liberar uma licença. Ele consegue Poxa, quando fazer. se quer agilidade, o público consegue Sim. fazer, né? Então, quando se junta esses dois, pô, é só sucesso. Esse é o segredo, né? Dos bons projetos que estão saindo aí. É isso, é uma parceria do público-privado com o intuito de fazer um novo produto. E esse novo produto vai ter um impacto positivo de volta, né? Pro comprador, pro morador, pro corretor, pra incorporadora. Aí o projeto de volta é um projeto bom. Sucesso. Eu falo que aqui a gente foi presenteado, a gente viu essa expansão muito forte em Araquari, né? Joinville aconteceu, mas muitos anos Sim. atrás, né? O mais recente é Araquari, né? Araquari é hoje por conta dos loteadores. Se Araquari é do tamanho que é a importância Não, que com é, certeza. é os loteadores que fizeram a diferença lá. Garuva aconteceu a mesma coisa, a Becker entrou muito forte lá também, né?
fazendo uma expansão muito Sim, legal. muito significativo. Barra Velha, a mesma coisa. Então, quer dizer, olha como é que é impactante isso, né? Sim. A gente vai olhar daqui uns, vamos lá, 10 anos, Aham, e vai olhar todos esses bairros que a gente está conversando aqui hoje, que ainda estão em projeto, estão para ser lançados, consolidados já. E sim. vai Eu ser. vou ter que pintar um pouquinho mais a minha barba para ficar branca, né? Ontem eu encontrei um cara, ele falou: Meu, você tá com barba branca? Eu falei: Não, eu pinto. É para dar uma É para dar uma. responsabilidade, dar uma. Ai, Aí ele ai. falou: Pô, essa é nova. Eu falei: É, claro. Eu ia falar que eu ia pintar, mas por enquanto nem tem ainda, né, cara? Então, mas quando eu tiver uma boa ideia, passa um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de confiança, Isso, se credibilidade. quiser eu passo a tinta para Ah, você. não, fechou, obrigado. Show de bola, cara. Ai, ai. Mas é isso, né, cara? A gente fica muito feliz em entender essa dinâmica que está acontecendo, né? E esse olhar para o loteador, né? Quando, porra, eu vejo que um loteador daqui do norte está olhando lá para o oeste, está olhando lá para o Paraná, porra, é muito legal, né? A Sim. gente vê essa expansão, a gente vê esse caminho, vê esse desenho acontecer. Não são só as metrópoles, assim, né, que tem esse crescimento. Uhum. Então, isso é legal, né, você investir na cidade. A gente chega lá em Chapecó, é uma praça que tem várias empresas de fora. E Uhum. isso incentiva ainda mais a economia local, né, porque significa que está vindo Sim, dinheiro de outras praças para ajudar no desenvolvimento de Chapecó. Então, isso. E o pessoal enxerga isso com bons olhos também, né? O sim. pessoal de Chapecó, de Campo Mourão, de Guarapuava, a população entende que, pô, tá vindo uma empresa de fora para investir na nossa cidade, para o desenvolvimento urbano, desenvolvimento comercial da nossa cidade. Então, também é enxergado com bons olhos a gente ajudar nesse desenvolvimento de outras cidades que não são tão grandes como as essas As- Joinville, Curitiba, as capitais, assim, né? Sim, com certeza. Até porque daí é uma forma de crescimento mais organizado, né? Sim, E aí a gente não vai ver alguns erros que foram cometidos principalmente em capitais, né? Se a gente olhar aqui, a nossa região, eu falo que a gente é muito privilegiado positivamente, né? Se a gente for falar de desorganização urbana, nós vamos falar ali Florianópolis, né? A grande Florianópolis, que você sim, tem uma bagunça mais, né? Ao restante aqui da nossa região, graças a Deus, e aí eu falo que é muito com a mão dos loteadores, né? sim, Por exemplo, se a gente pegar aqui Joinville, Iririú, Aventureiro, tudo loteamento. sim. Foi tudo loteamento, que foi Jardim Sofia, tudo loteamento. Foi loteamento que foi entrando lá de forma organizada, né? Não era o padrão que é hoje, Mas já mas tinha esse cuidado, né? Já tinha esse zelo que ajuda nessa parte de mobilidade e sim. desenvolvimento da cidade. E de forma bem pensada, bem organizada, Sim, se fez um bairro ali, né? Se formou um bairro, se construiu, já deixou uma área que a prefeitura podia utilizar, e daí a prefeitura foi lá e fez uma escola, fez uma creche, né? Fez um postinho de sim. saúde, quer dizer, tudo isso. Diferente quando o pessoal simplesmente sai E construindo faz. desorganizado, e aí o público não tem como entrar, porque daí já tá aquela bagunça, não E tem depois, para você resolver o problema, não se resolve, é uma né. situação que fica delicada e de volta para todas as medidas daí para resolver esse problema vai ter que partir de um gasto público, Sim, né? Então daí no final quem paga acaba sendo a população. Então é. um projeto mal desenvolvido ou uma aprovação mal feita, né? Porque o projeto Uhum. mal desenvolvido está atrelado aos parâmetros que a prefeitura impõe para aprovação do projeto. Sim. Eu enxergo muito assim, né? Então, por isso que eu entendo que é relevante esses parâmetros não serem os mais flexíveis, né? Uhum. Porque isso atrapalha no desenvolvimento urbano e no final quem vai pagar essa conta, de uma falta de rede de esgoto, de uma falta de asfaltamento, de uma falta de acesso, tudo isso aqui quem vai pagar é o dinheiro público. Uhum. Então, vai custar para o município no futuro, né? Um projeto que acaba não sendo Não, e eu tão falo que bem outra coisa desenvolvido. legal de loteamento, eu sempre falo pro pessoal, eh, quando você compra outro local que não é loteamento, o cara vai ter que rasgar a rua para passar o cano, vai ter que então, mesmo que Sim. tenha asfalto, vai ter que rasgar. No loteamento já está tudo pronto. É Né, só. você não vai ter aquela preocupação de ficar rasgando, Não, porque o loteador já pensou em deixar a tubulação pronta, sim. a parte elétrica Toda pronta. a infraestrutura pronta para as pessoas chegarem e morarem. Eu sempre falo, o bom de comprar lote é que você só tem que construir, você não tem que ficar Sim. ajeitando nada, né. Fora a questão de liquidez, né? Às vezes o investimento, Uhum. né? Quando a gente investe num imóvel, não tenho certeza se eu vou usar para morar ou não, daí, pô, se é um imóvel pronto, daí você já tem custos, às vezes, de condomínio, dependendo, né? Se for um apartamento, tem custos com
depreciação do próprio imóvel, de manutenção e tudo mais, o lote é só roçar, né? Hum, Eu só manter ele roçadinho. Tem algumas cidades que te obrigam a cercar, mas ali você faz um cercamento simples. Tem alguns municípios que te multam se você não cerca, então também é outra questão específica, né? Mas, cercou, mantenha o lote roçado, você vai ter um produto ali com uma alta liquidez, né? Porque é muito mais fácil você revender ah. um lote que é uma característica de tamanho do Já que contei a história aqui, um vou contar de apartamento. novo pro pessoal. Eu sempre guardo meu dinheiro em terreno. Eu falo pro cara do banco, se você me mostrar algum investimento que vai me dar um crescimento de ganho maior que lote, eu juro que eu não Não compro conheço. mais lote. Mas até então eu não conheço. E sem risco, porque eu não tenho risco. Lote eu Sim, comprei, sim. né? Então, eu comprei um lote em Barra Velha, cara, paguei um preço, em 7 meses eu tive que vender. No desespero, que precisava do dinheiro, vendi pelo dobro do preço. Isso que você colocou para Isso, torrar, né? por isso que eu Colocou pus para para torrar. torrar. Quer dizer, cara, 7 meses Sim. depois, onde é que você vai aplicar o dinheiro e depois de 7 É, meses você vai ter o dobro do sim. dinheiro? Não tem, cara. Não existe. A Né? gente olha, tem alguns dados, né, que acabam desconstruindo um pouco essa imagem do quanto o mercado imobiliário pode ser vantajoso para investimento. Uhum. Que quando você olha os imóveis prontos, por padrão, tem até alguns dados, como o FIPZAP, né, uma questão assim um pouco mais racional para a gente fazer esse acompanhamento de projeção de crescimento e valorização. Eles pegam muitos imóveis que, de volta, não tem essa valorização, é um imóvel no geral, né? Mas quando a gente pega um lote que está numa área de desenvolvimento urbano, numa etapa, às vezes, de lançamento, que a gente comentou aqui, Uhum. que é o preço zero, né? O preço mais reduzido que vai ter naquele projeto, você ganha muito na valorização. Porque aquele loteamento vai acabar, e daí isso gera escassez, aumenta a valorização. Vão começar a construir casas, aumenta a valorização. Depois das casas sendo construídas, vai começar a aparecer comércio, aumenta ainda mais a valorização. Então, quando a gente olha a valorização média do mercado, pode ser que ela não seja tão vantajosa, dependendo do tipo de investimento. Mas agora, investir em lote, principalmente em fase de lançamento, de desenvolvimento, de obra, daí é difícil encontrar algum outro investimento financeiro aí que te traga retornos maiores. É difícil. Não, é difícil. Eu falo que assim, ó, no mínimo, eu sempre falo quando eu vendo, eu falo, cara, no mínimo eu posso te garantir 15%, tá? De olho fechado. Eu Pode. assino aqui, cadê? Eu Eu pago, eu assino. pago a Porque diferença. é o que a É gente o que a vê na gente vê, é prática, o que a né? gente vê. E é no mínimo que eu falo Sim, mesmo, porque acontece, assim, quando a gente pega de lançamento, cara, acontece de um ano dobrar o valor. sim, Dobrou o valor do imóvel. Então, pô, é fantástico. sim. A gente pega ali um dos lançamentos da Becker, o Capri, né? Eu fui Nossa. acompanhando e eu lembro, cara, eu lembro que eu falando pro pessoal, falei, compra, cara. Tava cento e pouco, 110, eu acho. Se eu não me engano, a gente vendeu o Light lá em 99. É isso aí. Eu Se lembro eu não que. me engano. Aí eu lembro quando chegou a 110, eu falei pro pessoal, cara, compra. Falei para um amigo meu, amigo corretor. Falei, cara, compra. Você gosta de lá? Compra. Compra. Se perder dinheiro, você não vai, você sabe Sim. disso. Ah, vou esperar mais um pouco. Esperou mais um pouco. Vai lá. É, 300 hoje, mil, um lote. hoje tá perto dos 300 mil. É, E né? questão de pouco tempo, né? Sim. Isso acho que em 2021 tava Uhum. 99. Isso. Eu acho que mais ou menos por aí. Eu lembro Uhum. de comercializar alguns lotes ali nessa faixa de preço. Não, poxa, porque agora soltou, cara, mas vai chegar asfalto, né? Já soltou Sim. ali a Asfaltou, ficou principal, legal, valorizou, valorizou, e tá, daí. meu, cara, Sim. não tem Não, erro, né? não. Então, poxa, compra, né? O lote fica muito longe, cara, ele tá muito longe hoje. Daqui a pouco vai se desenvolver Sim. lá, daqui a pouco vai uma E indústria isso para valoriza lá. ainda mais, então Eu é lembro natural, né, esse processo. em Araquari, ali no Itinga, a gente tinha o loteamento Aratinga, até em Sim, parceria com a Becker. sim, E aí eu lembro que eu trazendo os corretores, né? Daí eu já sabia do projeto do outlet, né? Eu falei, ó, pode vender falando que tem um outlet. E aí os corretores brincavam comigo. Ah, tá bom, Gabriel, cadê o seu outlet, né? Eu falei, cara, sim. Vai pode, eu tô te sair, falando, eu sei do projeto, tô falando pra você que pode vender, que os caras vão comprar um terreno do lado do shopping. Vai ser o primeiro, sim, né? Outlet é um nome bonito, o sim, nome popular é o primeiro shopping de shopping, Araquari, sim. né? Bem, os clientes compraram, graças a Deus a gente fez um puta sucesso de venda lá. E E hoje o shopping está lá. tá lá, daqui a Tá? pouco tá Vai funcionando. ter supermercado, atacadista, vai ter 1001, quer dizer, vai ter um De plus tudo, de, né? de produto. E o cara comprou o lotezinho dele lá do lado, às vezes Quanto atrás, valorizou, né? Quanto que valorizou? né? Absurdo.
Absurdo. Sim. Então, esse potencial que o loteamento tem, o Uhum. potencial do desenvolvimento regional, né? Uhum. E todo esse desenvolvimento regional impacta na valorização. Então, para aqueles que a gente costuma falar bastante com o pessoal assim que gosta muito de olhar dado, né? Ah, o cara faz a conta com dados do FIPZAP e fala: não, Pedro, mas a valorização imobiliária não supera lá o investimento em renda Uhum. fixa, que também não tem muito risco e tal. E daí eu falo: bom, talvez o teu dado esteja um pouco errado, né? Você tem que fazer boas aquisições. E as boas Uhum. aquisições normalmente estão dentro desses parâmetros que a gente falou aqui. Daí eu escuto o pessoal falando assim: ah, não, Gabriel, eu compro fundo, E fundo imobiliário, fundo né? Fundo imobiliário. imobiliário. Falei, que legal, você está pondo dinheiro para a gente fazer mais Pra produto, gente fazer mais obrigado. produto. Exatamente, Eu né? falei, só que o seu lucro é menor do que o nosso. Eu falei, Sim. obrigado. Não, E exatamente. você está falando que o Exatamente. seu lucro é bom? Eu falei, imagina o nosso. Hoje a Becker ela tem um fundo por trás, né, que Uhum. financia os projetos, né? Então, Financia os projetos. Então, o dinheiro do fundo é legal como essa engrenagem gira, né? O é, dinheiro do fundo ele promove a Becker, que faz o desenvolvimento do produto, do loteamento, tudo mais e tal, para daí a gente vir aqui fazer os nossos investimentos em lote, ganhar dinheiro com isso, e daí o fundo também ajuda. Então, tudo faz parte do processo, né? sim. Tudo faz parte Não, do eu processo. brinco, pô, se o cara do fundo tá ganhando, cara, o cara da ponta tá ganhando muito mais. Sim, Porque ele tem o produto na sim. mão, né? O Ele tem o fundo ele produto vai na ganhar mão. uma participação daquele ganho. Agora, o cara que comprou o lote, o ganho é dele, Sim. cara. 100%. Ele não tem que dividir com ninguém o lucro, Sim, é sim. dele, né? Não, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a visão, né? Não, vou ficar rico investindo em ações, né? Sabe aquela visão, né? Acho que assisti o Lobo de Wall Street na semana anterior e falei, vou lá, vou começar, né? Cara, só também bucha, né? Porque não Uhum. entendia nada do mercado financeiro e comprando e vendendo ação lá. Mas foi uma experiência. Ainda fiz errado minha declaração de imposto de renda, paguei multa. Então, tudo que eu não ganhei, eu ainda perdi um pouco mais. E não era muito dinheiro, mas enfim, né? Na época, para Sim, mim, era significativo. E hoje eu vejo o investimento em imóvel um processo muito mais fácil, né? Que primeiro, não tem esse risco, né? De você acabar perdendo dinheiro. E você conversando com um corretor, com uma imobiliária que trabalha, que conhece do mercado de uhum. loteamento, eu garanto que você não vai entrar numa furada. E depois daí vocês vão me agradecer aqui por isso, agradecer ao Carrara pela É, dica aí que a gente tá dando, pessoal. você sabe que eu fui abençoado porque o meu avô era um cara que já investia em lote. O meu avô tinha uma época que ele trabalhava com guincho. Então ele rodava muitas cidadezinhas do interior e o pessoal Aham. fazia do loteamento. Daí ele ia lá e comprava um lote. E aí uma das regras que ele deu, e deixo aqui experiência, né? Meu avô, hoje se tivesse vivo, estaria com próximo 100 anos, né? Então, Completando. Próximo 100 bons anos. ensinamentos. Eu acho que ele é de 26 ou 27, então ele estaria quase com 100 anos. Ele comprava meio de quadra ou do lado da esquina e deixava lá. Ele falava, não tá para venda. Aí o loteamento ia crescendo, o cara da esquina ia crescendo e precisava Sim. expandir. Aí Opa, ligava para ele: "O senhor está vendendo lote?" "Não, não tô. Mas tudo tem um preço. tudo tem um preço." E nessa brincadeira eu lembro que ele tinha um sócio, então eles compravam de meia. Só que daí eles faziam assim: "Ó, uma vez eu compro no meu nome, outra vez compro no seu", E a né, gente vai. para facilitar. E aí o meu avô acabou comprando posto de combustível, vendeu os lotes dele para poder comprar o posto. Você vê como é que dá dinheiro, né? Sim. Né? Olha o Não é à investimento que toa, deu, né? né? E aí o outro sócio ficou com um lote e não vendeu, só que ficou no nome do meu avô, alguns lotes, mas já era do outro cara. E, Sim. meu, passou alguns anos. E aí os netos do cara ligaram pro meu avô: "Olha, tem um terreno que está no nome do senhor e tal, mas é do, Aham. do, do, do do avô e tal, e daí teria como o senhor vir aqui no cartório que a gente vendeu, né, veja quanto que o senhor quer." Meu avô: "Não quero nada, o terreno não é meu, o Sim. terreno está no meu nome por uma questão nossa de acerto, mas não é meu, o terreno é do seu avô, eu vou aí assino sem custo nenhum." Sim. E daí eu falei para o meu avô: "Onde é que fica?" Bem, se criou um complexo industrial aonde era o terreno dele, e o terreno deles era o último terreno para uma Nossa. grande empresa fechar a quadra. Aham. E tava lá o terreno dele Ali, ó, encravado. atrapalhando. Encravado. Eu falei pro vô, eu até imagino O pote de ouro, né? o quanto que foi vendido, mas você vê como que vale a pena Sim, investir em lote, né, cara? sim. Ele é transformador na vida, né? Ele é. A gente, às vezes, quando dá processo de herança, eu acompanho algumas coisas assim, eh, e aí os cara começam a olhar o quanto que foi legal o avô, o pai, ter comprado o lotezinho, né?
Porque agora, depois de alguns anos, ele tem um Sim, pote de ouro na mão dele. isso aí, Ou ele vai, isso aí. de repente, do tamanho da área, vai fazer um loteamento, procura uma loteadora e vai fazer um loteamento, né? Ou tem um lote que está numa avenida principal, que agora ali virou avenida, ou está do lado de um Sim. comércio que precisa expandir, só o único terreno que tem para É aquele é ali. aquele, E daí né? vem aquele monte de história que é clássica, né? É. Que é o tio, é o avô. Putz, eu troquei aquele terreno, né? Que hoje tem um vale não sei quantos milhões por um Chevette. Eu troquei por uma Opala. Vamos nessa última que teve, né? A do lá de Balneário, da casa que foi comprada onde é onde O Senna? o Senna. Aham. Muitos devem ter falado: "Pô, mas, né, o pai não vende, o avô não Sim. vende, a casa". Eu Ah, tenho certeza que hoje a família deve estar feliz, né, não, por ele não ter vendido, né. com certeza, né? Olha Né. o tanto que valorizou o terreno, né? E Balneário tem muita história assim. Praia Brava de Itajaí, que hoje também é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Mesma coisa, aquilo lá não valia Eu nada, né? lembro, Aquilo lá não valia nada. eu cheguei a morar em Itajaí, e aí eu frequentava muito lá a Brava, né, e aí a gente ia para a parte da Brava, ali divisa com Balneário, né, e meu, era tudo terreno irregular, porque foi um Sim, loteamento irregular montado lá, então não se tinha venda, não se podia ter venda, o processo judicializado, e existia a oportunidade de comprar lá, e meu, barato, cara, barato. posso falar para vocês que, meu, muito E quem barato. comprou foi chamado de louco naquela época Foi ainda, chamado né? de Foi louco. chamado de louco. E olha o que que é É, hoje, né. Mas isso não é só questão porque às vezes o pessoal fala: "Ah, mas isso só acontece em praia". Não, cara, não. acontece aqui em Joinville, acontece em Araquari, acontece em Garuva, acontece em Guaramirim, em Jaraguá, cara, todo lugar. Sim, Compra sim. a terra, não tem erro, cara. Compra a terra, que ela vai valorizar, dia após dia. Eu falo que terra a gente não pode ter pressa para vender, Também, não pode ter também. pressa, porque o custo dela é muito baixo de Sim. manutenção. É aquilo que você falou, é uma Uma roçada, roçada e cara, deixa é lá. isso. É uma poupancinha, que nem Sim. você tivesse deixa o dinheiro lá. Ah, E no ela momento certo, a exato, oportunidade vai aparecer, né? exato, E exato. aparece de volta, né? Não, você nem precisa ir É, atrás. de repente aparece uma loteadora: "Ah, eu queria fazer um loteamento aqui", né, Pensa, né. pensa. A área multiplica por não sei Uhum, quantas vezes o valor dela, né? Quando é. você faz esse Eu brinco com esse negócio processo. meu de olhar terreno, eu quando vou às vezes o pessoal fala: "Ah, eu quero vender minha casa e tal", daí eu chego na casa da pessoa, eu olho o terreno, né, o tamanho do terreno, eu falo: "Meu, aqui dá para construir um prédio, né, dá para fazer não sei quantas Sim. torres, o VGV final vai dar Pô, vai dar tanto". tanto, Né, daí eu tá. falo: "Cara, quanto você está pedindo na casa?". "Tanto". Eu falo: "Eu acho que a gente pode melhorar esse preço. Se você aceitar permutar, nós vamos". "É mais de quanto?". Falei: "Bastante". Umas 5 vezes, pelo É, menos, isso aí. é isso É. aí. Então, muda a figura, Sim, né. muda, Eu falo que muda. quando a gente começa a olhar terreno, meu, você não vê mais a mesma coisa que quando o cara compra, ele não vê o terreno, ele vê a Sim. construção pronta, sou eu quando olho um Um terreno que terreno tem que uma tem casa. mas uma potencial absurda. Eu não olho a casa, Sim. né. Eu tenho algumas histórias que eu entro dentro da casa do cara, o cara: "Ah, aqui tem piso aquecido, não sei o quê", e eu só pensando: "Meu, Meu Deus. tamanho desse isso aqui vai tudo para baixo". É, o piso aquecido não vai ser muito Não, não vai ser. significativo no valor, né? O potencial é muito maior. Pedro, eu sempre falo que a gente tem que terminar no êxtase, né, nossa conversa Certo. tá no ponto alto. Então, queria que você desse a sua contribuição aí para a gente fechar esse bloco, deixar o gostinho de quero mais, com provocativa da gente arrastar o seu Charles para Claro, cá. não, o Charles, o Paulo Isso, vão Paulo. estar à disposição, né? Hoje deixei os meninos trabalhando lá para poder, né, participar da Isso. nossa conversa, mas Não, na nós próxima estamos eles trabalhando, estamos, nó estamos se então, divertindo, vou te né? falar assim, Estamos se que nós estamos divertindo. a gente não sabe o que eles estão fazendo, né. É verdade, é Entendeu. verdade. A gente que tá, o pessoal Brincadeira, tá gravando. Charles. O pessoal tá gravando pelo menos, É, né? nós estamos aqui Tem gravando aqui, nós prova, né? estamos Tem trabalhando. prova. Não, mas, Carrara, Hã, pô, queria agradecer o convite capaz. aí. É, desde o começo, né, das primeiras viagens que eu estava Uhum. fazendo ali na área comercial, você sempre me recebeu muito bem, uma referência no mercado para mim, então, pô, uma honra estar aqui participando dessa conversa aqui hoje, e acho que foi por uma linha muito legal, principalmente da gente falar, né, deixar essa provocação do pessoal olhar o mercado imobiliário com outros olhos, olhar o mercado de loteamento com outros olhos, é um mercado que muitas vezes o pessoal não se lembra, né, de volta, né, Uhum. ainda um pouquinho dessa percepção da Série B, mas eu garanto para vocês que olhando alguns cases, comecem a acompanhar. Não precisa comprar agora, mas acompanhe a compra de algum amigo, acompanhe o preço de tabela de vendas de alguns lançamentos que estão acontecendo aí na região, que você vai entender do que a gente está falando. Então é muito legal participar desse processo.
na parceria que a gente tem. E vamos Sim. vender muito esse ano aí. Com Vai ser certeza. um ano mágico aí para nós. Sem dúvida. Obrigado, Valeu, Pedro. Carrara. Obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora aqui, obrigado por acompanhar a gente. Curta, compartilhe e espero você no nosso próximo podcast. Um abraço!